Senhora presidente, como é de praxe, uma das únicas poucas coisas que nós temos para fiscalizar os atos do poder executivo é ir até o lugar onde está se fazendo algo e também depois cobrar via requerimento. Porque o requerimento é o documento daquilo que foi pedido, ou seja, da nossa fiscalização. No dia 22 de maio, eu fiz um pedido. Requeiro a mesa na forma regimental e depois de ouvido o douto plenário de deliberações, o envio de expediente ao prefeito municipal Luiz Felipe Barreto de Magalhães, solicitando que encaminhe para esta Casa de Leis a relação nominal dos funcionários da empresa CGP Consultoria em Gestão Pública e Privada SS Limitada, que prestam serviços para a Prefeitura Municipal, bem como listem em quais departamentos atuam. Esperei os meus pacientes 15 dias. E a resposta que me foi enviada, encaminhamos as cópias requeridas e em tempo, informamos o quadro de colaboradores da empresa supramencionada, que é formada pelos senhores. E aqui está citando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas que trabalham nessa empresa. Então, senhora presidente, e aqui eu peço um favor especial ao líder do prefeito nesta casa, que peça a eles que leiam os requerimentos com um pouco mais de atenção. Porque a partir do momento em que foi feito um requerimento por um vereador e aprovado pelo plenário de deliberações desta casa, ele se tornou um documento do legislativo. E eu acho que quem finge que não consegue entender aquilo que eu pergunto através de um requerimento, ou está fazendo piada com a minha cara, ou está chamando todos os vereadores de otário. Porque a resposta que vem, ela pode vir de uma forma especial para a vereadora Sônia Maran. Mas no momento em que ela é feita, e aqui eu faço questão de frisar e ler, é a Sua Excelência, senhora vereadora Rosimari Cruz, presidente da Câmara Municipal. Então eu gostaria que de um modo especial o senhor pedisse para quem está fazendo os requerimentos, que leia com mais atenção, porque eu já vou avisando o presidente que eu vou entrar novamente com este requerimento, doutora Karine, na pauta da próxima sessão, por favor, e mais uma vez eu terei que vir aqui defendê-lo, e me desculpe o meu português neste momento chulo, encher os ouvidos de vocês com mais uma defesa daquilo que eu já fiz, que eu já defendi. Então eu peço, lá na prefeitura, que tome um pouco mais de cuidado. E também, já que a nossa prefeitura tem uma empresa, onde ela tem nada mais, nada menos do que 7 advogados, que talvez eles comecem a auxiliar quem responde os requerimentos daqui. Porque, mais uma vez, volto a dizer, o executivo continua perdido. Com relação à resposta do meu outro requerimento, solicitando informações sobre o pagamento retroativo de 1/3 de horas de atividade dos professores municipais, informamos que as secretarias municipais de Educação, de Administração e de Finanças estão efetuando um levantamento dos custos e, em conjunto com a assessoria jurídica do município, estudando as formas legais para o cumprimento do objeto. Informamos ainda que, assim que o levantamento estiver concluído, comunicaremos esta Casa de Leis. Por favor, líder do prefeito, leve também a eles a minha resposta, que eu não vou ficar esperando infinitamente uma resposta de quando é que eu vou passar a receber 1/3 das horas de atividades que eu trabalhei no passado. E quando eu digo eu posso me intitular em nome de todos os professores deste município que estão trabalhando desde 2008, e em 2008 não podíamos reclamar porque entrou-se na justiça o governo do estado para não pagar isso, e em 27 de abril
de 2011, o Supremo nos deu esse direito, dizendo: cumpra-se a lei. Os municípios da região já se adequaram, o próprio Estado já se adequou. O prefeito, ano passado, disse que pagaria a partir deste ano. A resposta que me veio esses dias atrás foi que será a partir do ano que vem. E eu não estou afim, assim como eu acredito que os outros professores estejam afim, de continuar trabalhando 3 horas aulas por semana a mais, 2 horas e meia por semana, vezes 4 semanas e meia, vezes ano. Então isso significa, e depois não venham dizer aqui nesta casa ou em qualquer lugar, que quando a Sônia Maran, como professora, entrou na justiça, exigindo uma causa trabalhista retroativa aos últimos 5 anos, e desta forma, entre aspas, deu um prejuízo aos cofres públicos, que não foi por falta de aviso. Porque, Pedro, pasme você, eu estou batendo nessa tecla desde quando eu fui eleita vereadora, e antes de assumir, numa conversa em particular com o prefeito, expondo a ele essa situação e ouvindo a promessa que no que ele entrasse estaria resolvido. E mais esta promessa não foi cumprida. Só fica na garganta e jogando areia nos olhos dos outros. E nos meus olhos ninguém joga areia. E quando eu digo nos meus olhos, eu quero dizer em nome de uma grande gama de professores que estão, do mesmo modo que eu, trabalhando horas a mais. E aí nós temos que fazer, muitas vezes, o nosso trabalho que poderíamos estar fazendo nessas horas atividades dentro das escolas, nós temos que fazer no final de semana, ou nos feriados, ou agora que é Jogo do Brasil, amanhã eu vou ficar corrigindo as minhas provas e depois eu tenho que acessar aquele sistema que vira e mexe, tá uma nhaca, não entra, você lança algo lá no teu planejamento, você lança na matéria de matemática, cai lá na geografia, você lança em ciências, cai lá no português, e assim vai refazendo o trabalho. E talvez ao invés de assistir o jogo amanhã, a gente vai ter que estar fazendo isso. Aliás, talvez não, porque eu já marquei junto com a minha coordenadora e mais 4 ou 5 professores de irmos até a casa dela para estar fazendo esse trabalho. Então, esse trabalho poderia estar sendo feito dentro das escolas, dentro do nosso horário de trabalho, como é o normal. Então, não venho aqui depois, quando isso virar uma causa trabalhista, dizer que eu estou dando despesa aos cofres públicos. Eu só estou lutando pelos meus direitos, direitos estes que estão sendo feitos como vereadora, pedindo através de requerimento, e também, se for preciso, fazer uma denúncia ao Tribunal do Trabalho do Estado. Quanto a essa situação, como vereadora eu o farei, e como funcionária que sou, eu entro na justiça e quero receber o que é meu. Porque quando o prefeito quer pedir para alguém, me desculpe a palavra, da laia dele, e até lá, o promotor, tentar fazer uma denúncia contra mim, como eu tenho ela aqui dentro da minha agenda, ele não mede esforços. Tive denúncia feita contra mim, por pai de aluno que não é meu. E esse pai ficou sabendo, pasme você, Pedro, é um evangélico, e ele ficou sabendo em churrascos e reuniões que eu, vereadora Sônia Maran, quando precisava sair do município, colocava uma professora substituta para dar aula. E isso não é só a vereadora Sônia Maran que faz. Todos os professores públicos municipais do município, do estado e da nação o fazem. Mas foi um pai que trabalha na Secretaria de Educação, cuja esposa trabalha no município e nem pedagogia tem, que fez a denúncia contra mim. E pior, Pedro, fui diretora dos filhos deles por 4 anos no Érico Veríssimo. A professora dos filhos dele lá no Érico fazia isso, colocava uma substituta na sala, quando ela precisava se ausentar. E ele nunca fez denúncia quando isso aconteceu com os filhos dele. Mas agora, pasme você, incomodou-o a situação e veio fazer uma denúncia contra mim. Não é um pai.
E pior, eu quero até mesmo, vou procurar o promotor da criança e dos adolescentes para saber, como ele disse na declaração dele, que ele andou conversando, entrevistando os alunos meus para fazer isso. Quero saber até que ponto alguém neste município, ou um pai que não é pai daquela criança, pode entrevistar, com que autoridade, filho dos outros, para saber. Eu acho que aí chega a ser até mesmo perigoso. Mas isso tudo é o que eu passo nos bastidores da nossa política de Chapadão, por não dizer amém. Então era o que eu tinha para dizer. Agradeço a presença de todos aqui. Tem ali um jovem que eu até não o conheço, seja muito bem-vindo. O restante são todos... Oi? Jean da Pódio, boa noite, seja muito bem-vindo. E venha muitas vezes, assim como o seu Ari Nunes. Hoje eu fiquei muito feliz, não sei se o senhor me viu, mas eu fui dar uma conferida, entender se aquilo ali já era realmente o asfalto. Acabei conversando com o proprietário da empresa que está fazendo o asfalto, mas eu fiquei muito feliz de lhe ver caminhando ali. Eu acredito que o senhor é uma pessoa da nossa comunidade, uma pessoa que já provou o nome, e se Deus quiser, a sua secretaria, como tem algumas secretarias, e a gente pode falar da administração, da Secretaria de Administração, na pessoa da secretária, mas eu acredito que é mais uma secretaria que, a partir de agora, começa a dar certo, porque tem um grande líder à frente dela. É o que eu tinha para dizer. Boa noite, muito obrigada.